irmãos, mais uma vez estamos juntos, falando de coisas boas. Salmo 23:4, nosso último estudo neste salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós estamos falando sobre esse vale da escuridão, vale de angústia, vale de situações difíceis. E nós temos aqui algumas dicas da palavra de Deus para atravessarmos estes vales. Como podemos atravessar esses períodos de desesperança, desorientação, vulnerabilidade, medo, tentações, de modo que a presença de Deus seja eficaz. O Salmo também oferece algumas sugestões para a travessia dos vales. Vamos observar aqui. Quando você estiver diante do vale, encare o vale de frente. Vales são inevitáveis. Quando você tiver de passar pelo vale, não procure atalho. Não tente evitar o vale. Não tente passar pelo vale. Não fique parado na entrada do vale. Atravesse o vale. Encare o vale. Lute contra o vale, usando as suas forças, mas as forças renovadas pela presença do Senhor Deus. A palavra de Deus nos fala isso. Se você ficar procurando atalhos, se você ficar tentando evitar o vale cresce. Toda vez que você protela a solução de um conflito, toda vez que você joga para frente providências necessárias, toda vez que você adia o que deve ser feito e sabe que deve fazer, o enfrentamento vai ficando muito mais difícil. Meu querido, encare os vales. Não busque atalhos. Não fique parado. Procure ficar parado no meio do vale. Procurar ficar parado no meio do vale só resulta em uma coisa: mais tempo no meio do vale, mais tempo na escuridão, mais tempo na situação que nós não desejamos passar. Por isso, encare o vale. Perceba que esta é a dica de Deus. Deus sempre disse para os seus servos: tenham coragem, eu estou com vocês. Deus disse isso para Josué, nos vales que ele passaria para tomar posse daquela terra. Não tenha medo, tenha coragem. Entre no seu vale e encare o vale. Nosso ser humano, ele sente medo. O vale parece que paralisa a minha vida e a sua vida. O vale, ele tira forças. O vale, ele lança ideias de que você não é capaz de vencê-lo. Mas o Senhor Deus está falando: enfrente o vale. Passe pelo vale. Lute contra este vale. Porque o Senhor Deus está com você neste vale. Um outro aspecto, para encerrarmos esse Salmo 23:4, é que nós precisamos olhar para o vale, e esse vale, ele deve nos levar para uma vida mais próxima do Senhor Deus. Se você observar no Salmo 23, do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando sobre Deus. Ele diz: olha, o Senhor Deus, ele me guia. O Senhor Deus, ele me faz repousar. O Senhor Deus, ele refrigera a minha alma. Mas quando ele está no meio do vale, ele não está falando sobre Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus pode fazer na sua vida, mas ele está falando com Deus. Quando o salmista diz: tu estás comigo, ele não está falando sobre Deus, ele está falando com Deus. Então, essa é a chave. No vale, eu preciso falar
com Deus. Às vezes nós estamos falando muito a respeito do Senhor Deus, a respeito de quem Ele é, do que Ele pode fazer. Isso é bom, isso é necessário para nós aumentarmos a fé, para nós fortalecermos o nosso espírito, para nós lembrarmos de quem Deus é. Mas para atravessarmos o vale, eu tenho que falar com Deus. O salmista está falando aqui agora com o Senhor Deus. Até agora ele estava falando o que Deus faz. Ele me guia, Ele me faz repousar, Ele me leva para os seus pastos verdes. Mas agora no meio do vale está falando com Deus. E esta é a última mensagem. Qual é o tamanho do seu Deus? Uma ilustração básica. Certo dia, um pai estava andando com um filho, e o filho disse para o pai: pai, qual é o tamanho do Senhor Deus? O pai, alguns minutos, olhou e viu um som que vinha do céu. Era um avião, aquele avião bem longe. E o pai disse para o filho: filho, qual é o tamanho daquele avião? Ah, pai, é muito pequeno. Ah, sim. Depois o pai pega o filho, leva o filho para o aeroporto, e lá mais próximo era um avião grande. Aí o pai disse para o seu filho: olha, filho, aquele avião que você viu lá no alto, ele era pequeno, mas olha ele aqui, perto de você, ele não é grande? O filho disse: sim, assim é Deus. Quanto mais longe você estiver do Senhor Deus, a sua visão é que Deus é um Deus pequeno, inoperante. É um Deus que não é grande o suficiente para esse momento do seu vale. Mas quanto mais próximo você estiver do Senhor Deus, você vai enxergar Deus como um Deus grande. Lá no céu o avião era pequeno. Na terra, bem próximo, o menino viu que o avião era enorme, grande. Quando você está atravessando o vale com Deus, tu estás comigo, essa vida mais próxima de Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, a nossa visão será que Deus é grande. É grande para agir, para estar com você neste vale. E Ele é fiel. Ele estará com você, conforme Jesus disse, até a consumação dos séculos. Tenha certeza que quanto mais próximo você estiver do Senhor Deus, orando, buscando Ele na sua palavra, recebendo de Deus, você vai enxergar um Deus grande. Quanto mais distante, um Deus pequeno. Quanto mais próximo, um Deus grande, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Que Deus te abençoe, graça e paz do Senhor Deus.